Daniel capítulo 2, versículo 1, diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros e caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho, e os seus servos daremos a interpretação. E por aí vai, o restante eu vou explicando. É interessante esse capítulo 2, que diz a escritura que Nabucodonosor, o homem mais poderoso de sua época, ele tem um sonho e ele fica perturbado, ansioso, angustiado por conta daquele sonho. E então ele chama os magos e dizem: olha, vocês têm que revelar para mim o sonho. E os magos dizem assim: olha, conta para nós o sonho e nós vamos revelar. Ele: não vou fazer isso. Vocês têm que me contar o sonho e também dar a interpretação, para que então eu possa acreditar que vocês estão falando da parte de Deus. O rei ficou extremamente angustiado, perdeu o sono por conta de um sonho. E o que ele fez para resolver o seu problema, a sua ansiedade? Ele procurou resposta onde ele podia. Ou seja, ele deu um jeito de correr atrás dos encantadores, dos magos, dos sábios daquela época, dos especialistas em fenômenos psíquicos, para que então eles pudessem tirar essa angústia que ele estava passando. E a resposta óbvia, né? Eles não conseguiram dar a resposta ao rei. Mas isso que atormentou o rei Nabucodonosor pode atormentar você. Talvez você, neste momento, também possa estar sofrendo, atormentado, angustiado, não por conta de um sonho que você não sabe o significado, mas talvez por conta da sua vida, que você não entendeu por que você está aqui, o porquê determinadas coisas acontecem, o porquê ficamos doentes, morremos, o porquê passamos tribulações, dificuldades, e às vezes ficamos angustiados, sem sonos, perguntando: por que essas coisas acontecem comigo? Qual o significado da minha vida? O sonho virou pesadelo para esse rei. Não é isso que acontece com a vida de muitos? A vida que era para ser vivida de forma boa e agradável acaba sendo angustiante. Tanto é que você acorda, às vezes, e em vez de acordar cheio de disposição para viver, você acorda já triste, já vai para o trabalho angustiado, desesperado. Ai, não acredito de novo. É óbvio que Deus não nos fez para viver a vida dessa forma. Convenhamos, vivemos no século mais depressivo da história. Tem percebido o tanto de pessoas que têm se matado constantemente? O tanto de pessoas depressivas que têm aparecido a cada dia? E a solução que Nabucodonosor encontrou é a mesma solução que você pode encontrar. Aliás, é a única solução para as suas angústias, para os seus medos, para as suas ansiedades. E sabe qual é a solução? Jesus Cristo, não há outro caminho. É Deus intervir sobre a sua vida. Só Deus pode trazer a paz, seja para um rei poderoso, soberano, ou seja para você, que talvez as pessoas, os seus vizinhos nem te conhecem. Eu quero passar alguns princípios aqui então dessa história. Põe ali o primeiro, por favor. O princípio: as religiões humanas não possuem uma resposta lógica para os problemas da humanidade. Todas as religiões, óbvio, com exceção do cristianismo bíblico e verdadeiro, nenhuma delas possui uma resposta lógica para os problemas do ser humano. Foi isso que o rei disse. O rei chegou diante deles e disse: olha, digam o que sonhei, e então, através de vocês dizerem o que eu sonhei e interpretando o meu sonho, eu vou acreditar que de fato Deus está com vocês. Agora, se eu falo, fica fácil. Ora, qualquer interpretação eu sou obrigado a acreditar. Agora, se vocês contarem para mim o sonho e a interpretação correta, então eu vou acreditar que de fato Deus está com vocês. Que convenhamos, como Nabucodonosor poderia saber que eles estavam certos se ele falasse o sonho para eles? Eles poderiam entrar ali num conluio e de fato falarem a mesma coisa, e é disso que o rei depois diz para eles: não, eu não posso falar porque senão vocês vão combinar entre vocês e vão dizer a interpretação para mim, e eu vou ter que acreditar. Por quê? Porque não tem outra interpretação. Você sabia que assim são todas as religiões humanas? Elas não têm prova de veracidade. Não tem prova. E eu vou provar para você que elas não conseguem, de fato, serem provadas historicamente que são verdadeiras. Por exemplo, a teoria da evolução é uma crença. Pastor, mas não é religião a teoria da evolução? Óbvio que é. Meu irmão, para você acreditar que você veio do King Kong,
Para você acreditar que você veio de uma explosão, de uma ameba, você tem que ter muito mais fé que crente. Então é óbvio que é uma religião também. Tem um cientista chamado Louis Pasteur, ele foi quem fez a lei da biogênese. E o que é a lei da biogênese? Resumindo, é o seguinte: ele diz que vida gera vida. Ameba não pode gerar vida. Coisas inanimadas não podem gerar vida. Vida gera vida. É interessante que existe a lei dele. Por quê? Porque ele comprovou cientificamente. Agora, você percebeu que o que passam para nós, como se fosse algo certo, como a teoria da evolução, até hoje continua sendo teoria? Qual que é a diferença, então, pastor, de lei e teoria? É que lei foi algo comprovado, cientificamente provado, que de fato acontece. Lei de Pasteur. Teoria de Darwin. Por que a teoria até hoje? Porque Darwin não provou nada, apenas especulou. Não, o ser humano ele foi evoluindo, né? O macaquinho começou a ficar mais de pé, e virou a gente. Qual a prova, Darwin, você tem cientificamente disso? Não, eu acredito que é assim. E na escola e nas faculdades eles tentam o tempo todo, por decreto, enfiar isso na minha e na sua mente. A ameba não pode gerar vida. Depois da descoberta do código genético, que de fato teria que colocar abaixo, de uma vez por todas, a teoria de Darwin, mesmo assim, pessoas continuam acreditando que o mundo veio de uma explosão e que o mundo evoluiu por milhões de anos. Pastor, o que é o código genético? Só para você entender, de forma bem resumida também. É mais ou menos o seguinte: você só pode transferir aquilo que você tem no seu DNA. Por exemplo, você tem braço. Por conta de você ter braço, o seu filho não pode nascer com asa, porque a asa não está no seu DNA. No seu DNA está braço. Você tem olhos, portanto, você pode transferir olhos para os seus filhos. É óbvio, pode sim ter uma variação. Por exemplo, minha irmã tem o olho azul e meus pais não, e eu não. Teve uma variação, mas continuou sendo o olho. Não pode sair o ciclope de um ser humano. Um ser humano com braço não pode dar à luz a um filho que tem patas. Óbvio que não. É interessante que o registro fóssil, que são restos de seres vivos, principalmente em rochas, eles são os que mais acabam com a teoria de Darwin. E mesmo assim, isso é passado para nós com uma absoluta certeza. Por exemplo, olha o que o próprio Darwin diz a respeito disso. A quantidade de espécies intermediárias deveria ser enorme. Intermediárias como? Meio macaco, meio ser humano. Esse pedaço, o elo perdido. Já ouviu falar do elo perdido? Está perdido até hoje, ninguém acha. Ninguém acha. A quantidade de espécies intermediárias deveria ser enorme. O registro fóssil deveria estar repleto delas. E essa talvez seja a objeção mais grave e mais óbvia de minha teoria. O próprio Darwin disse: e como? Tinha que ter um monte de registro fóssil mostrando que o que eu estou falando é verdade. Mas não tem o meio macaco, meio humano. Não há. Em hipótese alguma. Assim é a religião do ateísmo. Assim são as religiões todas espalhadas por aí. Por exemplo, a maioria das religiões são fundamentadas em visões. O fulano teve uma visão sozinho e vai ser obrigado a acreditar em tudo que ele disse. E se você discordar dele, ele vai falar assim: como você discorda? Deus falou comigo? Quem estava lá? Eu? Fica difícil debater com doidos desses. O livro de Mórmon é assim. Põe ali, por favor. Olha o que diz o livro de Mórmon, não é um pequeno trecho óbvio. Aqui Joseph Smith falando. Joseph Smith ele disse que um anjo chamado Moroni veio e deu revelações divinas para ele. E olha o que ele diz: eu sei que essas coisas sobre as quais vos falei são verdadeiras. Ou seja, o que eu estou falando é verdade. E como que eu tenho certeza de sua veracidade? Como? Elas me foram mostradas pelo Espírito Santo de Deus. E este é o Espírito da revelação. Por que vocês têm que acreditar em mim? Ora! Porque eu estou falando a verdade. Porque eu e Deus estávamos lá sós. E você precisa crer que eu tive com Deus. Tem alguma prova? Não, não tem. Fica difícil. Agora, o cristianismo é diferente. O cristianismo ele é mais fácil de você entender. Sabe por quê? Ele não é baseado apenas em visões de homens que tiveram contato com Deus, como Moisés teve no monte, recebeu a lei de Deus. Mas o cristianismo é baseado num fato histórico. Você pode ser um ateu. Você pode detestar a Bíblia. Mas historicamente é provado. Há 2000 e tantos anos atrás, houve um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, sobre o governo de Pôncio Pilatos. E tem todos os reis ali, justamente para que você possa, juntamente com a história secular, dizer: olha, ainda que eu tire a Bíblia de lado, existiu esse homem.
Se ele é Deus é outra coisa, mas que de fato ele existiu, isso é fato. O nosso tempo é contado antes e depois dele. Então até um ateu sincero, ele vai dizer, não, Jesus Cristo existiu, óbvio que existiu. O cristianismo ele é um fato mensurável, você pode questionar, investigar, pesquisar. Nas outras religiões você não pode, você tem apenas que ter fé. Você apenas tem que acreditar. Agora, por que eu creio em Cristo quando ele diz a respeito da vida após a morte? Quando ele diz que um dia o nosso corpo vai cair na sepultura, mas a alma voltará para o Pai. Por que eu acredito em Jesus Cristo no cristianismo e não nas religiões? Porque nas outras religiões ninguém foi até a morte e voltou. No cristianismo, sim. Jesus Cristo morreu, todavia voltou. Pastora, mas calma aí. Como tem essa certeza? Testemunhas. Inúmeras pessoas, mais de 500. Disseram assim, olha, nós vimos esse carpinteiro morto na sexta, mas nós também o vimos ressurreto no domingo. Pastor, mas essas pessoas poderiam estar mentindo todas juntas ali e falarem assim, olha, vamos contar uma mentira. Poderiam, óbvio que poderiam. Só convenhamos. O que elas ganharam com essa mentira? Nada. Tiveram só prejuízo. Perderam seus filhos. Perderam maridos, esposas. Tudo por conta de algo que eles disseram que eles viram. Porque convenhamos, não, se fosse mentira, você acha que eles iam continuar dizendo, não, mentira, na hora ia falar. Por que as pessoas mentem? Mentem para se dar bem. Por que esses homens e mulheres comuns como nós continuariam com uma mentira que eles teriam inventado apenas para se dar mal? Isso é loucura. Loucura. Agora, você pode comparar também a ética cristã e as profecias cristãs com esse monte de religião que é colocado por aí. Por exemplo, olha para a ética cristã. Compara com o Alcorão. No Alcorão, o marido pode bater na esposa. Graças a Deus, vocês não são muçulmanas, hein, irmãs? É óbvio, de leve, né? Tem a medida certa de tapa que pode dar. Põe ela lá no colo e pau. É sério? Os muçulmanos podem bater na esposa? O homem pode ter até 4 mulheres. Imagina, uma só já dá um trabalho, faz, não é loucura, 4. E é claro, né, Maomé, como era o profeta preferido ali de Alá, podia ter 12. Doido de tudo. Você vê o Alcorão aconselhando o seu maior profeta, que inclusive eles dizem que é maior que Jesus. O Alcorão aconselha Maomé a pedir perdão dos seus pecados quando erra. É engraçado que a gente não vê isso no cristianismo. Você já leu alguma parte da Escritura? Jesus pedindo perdão por conta dos pecados que ele cometeu? Não. Muito pelo contrário, olha o que ele diz. Quem dentre vós me convence de pecado? Essa é a diferença. O cristianismo fala de um Deus santo. Santo, que não errou. Agora, olha para os livros, para as seitas das religiões por aí. De fato, eles são sagrados, são inerráveis. Você precisa comparar. E uma ótima forma de você comparar se estão dizendo a verdade é o seguinte. Olha o que eles disseram, olhem as suas profecias e vejam se de fato se cumpriu como eles disseram. Se não se cumpriu, você pode dizer assim, olha, não tem como acreditar. Por quê? Porque eles disseram e erraram. Como Joseph Smith, ele diz que ele teve uma visão em 1820, além de heresias absurdas, ele diz profecias que não se cumpriram, e ele diz que Jesus voltaria no século XIX, não voltou. Ele disse que o templo seria erigido no estado do Missouri, não foi. Como que eu vou continuar acreditando num livro desse, sendo que essas coisas já foram erradas? Como que eu vou acreditar que o restante é certo? Por exemplo, o Adventismo, 7º dia. William Miller, o idealizador do Adventismo, ele profetizou durante 25 anos, 1/4 de século, que Jesus voltaria em 1843. Não voltou. Ele então refez os cálculos. Ele disse que ele tinha errado o calendário lunar com o solar, refez os cálculos e então colocou para março de 1844. Jesus não veio. Outubro de 1984. Não veio. Como continuar acreditando numa pessoa que errou algo extremamente sério? Ellen White, a deusa do Adventismo, é isso mesmo, a profetisa, a deusa deles, ela é inerrável. Ela, dentre as inúmeras baboseiras, heresias e loucuras que ela disse, uma delas é a seguinte: ela diz que Deus, que fez o universo infinito, o Deus que é infinito em tamanho, que mediu o universo a palmos, ela consegue dizer que Deus mora no casebre da constelação de Órion.
Não, Deus mora aqui nessa constelação aqui, ó. A constelação de Órion comparado com o universo, meu Deus, é um quartinho sem banheiro. Mas ela consegue comprimir Deus dentro de uma constelação. Além de inúmeras profecias que falharam também. Todos esses erraram a respeito do passado, do presente, do futuro. Como? Pessoas ainda continuam acreditando. Como que nós acreditaremos? É interessante que aqui no texto, quando Nabucodonosor diz: vocês me revelem um sonho, digam o sonho e digam a interpretação. Olha a resposta dos sábios. Só os deuses podem fazer isso, prever o futuro. É interessante que o livro de Daniel foi escrito no século 6 a.C., 600 anos antes de Jesus Cristo nascer. E Daniel profetizou, inspirado por Deus, a respeito dos reinos que viriam, a respeito da queda do rei Nabucodonosor, dos impérios que existiriam depois dele. E, inclusive, profetizou sobre um reino que surgiria e que seria indestrutível. Essa é a revelação dele quando ele começa a explicar sobre a estátua. No versículo 31, você pode acompanhar comigo? Daniel 2:31. Olha o que ele começa a dizer. Daniel 2:31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e extraordinária em esplendor. Estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés parte de ferro e parte de barro. Olha para cá, por favor. Esta foi a visão que o rei teve. E isso Daniel falou para ele. Deus me revelou que foi isso daqui. O interessante é que depois ele ainda explicou. Ele disse assim: olha, rei, a cabeça de ouro é você. É o rei da Babilônia, o seu poder, o seu reino. O peito e o braço de prata é um reino que vai vir depois de você. E, de fato, historicamente, você pode comprovar isso, não pela Bíblia, mas historicamente, você vai ver que depois da Babilônia, sabe qual rei surgiu? Qual reino surgiu? O Império Medo-Persa. Justamente dois impérios em um mesmo reino. Ou seja, os braços e o peito. Acho que tem a foto ali, não tem? Põe ali, por favor. Não dá para enxergar direito, mas depois, se quiser, eu mando para você. Império Babilônico, que era o rei. Os peitos e o braço de prata, o Império Medo-Persa. Cintura de bronze, o Império Grego de Alexandre o Grande. Ferro, o Império Romano. E os pés de barro e ferro, que muitos dizem que de fato era a Roma dividida com a Europa. Por que a gente tem que acreditar nisso? Porque foi nessa lógica, nessa sequência que aconteceu. Caiu o Império da Babilônia, depois se levantou o Medo-Persa, depois se levantou o Império Grego, depois se levantou o Império Romano. E essa semana eu ouvi um historiador dizendo sobre a zona do euro, porque é interessante que aqui nesse último reino, eles dizem que é Roma dividida, né? Roma e Europa. E olha que interessante, você pode acompanhar comigo o versículo 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá. O que Daniel está dizendo é que depois de todos esses, quando o último reino estivesse acontecendo ali, os pés de barro e de ferro, surgiria um reino que jamais seria destruído. Sabe qual foi esse reino que surgiu? A igreja. Foi nesta época que Jesus Cristo disse: o reino dos céus é chegado. E você percebeu que depois de anos, séculos, o Império Babilônico não sobrou nada. O máximo que você consegue pesquisar na internet sobre os jardins suspensos da Babilônia são fotos de montagens do que era. Mas não existe mais. Da mesma forma, o Império Grego, o Império Medo-Persa, caiu, não sobra. Vai à Grécia, a única coisa que tem lá, pouca coisa, destruída. O Império Romano com Nero, da época de Jesus Cristo, acabou. O máximo que você tem é o Coliseu, para contar a história. Mas não é que a igreja, formada aqui, ó, por pessoas comuns como nós, que foi destruída, tentada pelo menos a ser destruída durante anos, durante toda uma vida, toda uma existência. Você percebeu? Mata crente no Império Romano, no Império Medo-Persa, mas os crentes estão lá. Essa é a certeza que você temos, que é a igreja de Deus. E a igreja de Deus, eu não digo a igreja resgatar, eu não digo esse prédio. É óbvio, né? Se levantar perseguição, meu irmão, nunca que a gente vai poder fazer uma reunião dessa.
Mas os crentes sempre vão se reunir. O cristianismo jamais vai acabar. Essa é a certeza que eu e você temos. Esse é o reino que se iniciou, o reino dos céus. Agora, se a Babilônia ruiu, todos esses reinos grandes, pomposos, ruíram. Mesmo assim ele diz, mas vai haver um reino que não terá fim. E de fato é isso que aconteceu quando Jesus Cristo instituiu a igreja, justamente na época do Império Romano. Segundo, aqueles que não revelam a verdade serão mortos. Como assim, pastor? Versículo 5, você pode acompanhar comigo? Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Monturo é um monte de lixo, entulho. Ou seja, se vocês não me fizerem saber o sonho, vocês vão morrer todos despedaçados. Nabucodonosor era esperto, inteligente. Ele disse, eu não vou falar, porque se eu falar, vocês vão dar qualquer interpretação, e vocês podem mentir para mim. E eu não tenho base nenhuma, terei que acreditar em vocês. Aqueles que não falam a verdade, que provém do único Deus verdadeiro, diz a Escritura que deve morrer. É assim que a Escritura diz. E é exatamente isso que nós vemos em Deuteronômio, onde ele diz assim, que todo aquele que falar em nome de outro Deus vai morrer. Mas, não apenas aquele que falar em nome de outro Deus. Aquele que falar o que Deus não mandou, ou seja, aquele que contar uma mentira da parte de Deus, esse também deve ser morto. Põe ali Deuteronômio 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que eu lhe falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Ou seja, se os homens falam da parte de Deus e você não obedece, você vai ter que prestar conta diante de Deus. Mas ele continua dizendo assim, porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Ou seja, aquele que vem profetizar em nome de outro Deus deve morrer. Mas aquele que dizer, assim diz o Senhor, sendo que eu não disse, eu, Deus, não disse, esse também deve morrer. Isso já serve para a gente acabar com esses falsos cristãos metidos a profetas enganadores, com essas profecias básicas que iludem muitos dentro das igrejas. Portanto, quando alguém vê, né, com aquele ar de profeta, porque como que tem até uma encenação, né? Eis que te digo. Dá uma tremidinha, né? Dá uma batida no pé, porque senão não vai. Tem toda uma encenação. Então, quando vier alguém para você desse jeito, dizer assim, olha, o Senhor manda te dizer algo. Lembra de Deuteronômio 18. E fala para ele, se você não falar da parte de Deus, você pode morrer? Eu duvido que ele continue com a profecia. Duvido. Ele trava na hora. Na hora. Trava. E normalmente você percebeu que são as profecias mais básicas do mundo? Mais básicas do mundo. Eles dizem assim, eis que te digo, o Senhor está te preparando algo grande. Não fala o que é, né? Algo grande. O Senhor está abrindo uma porta de emprego, deve estar lá, desempregado. E às vezes o emprego nunca vem. E se você volta no profeta e diz assim, você falou que Deus ia abrir uma porta de emprego lá e não aconteceu. Ele vai dizer, não aconteceu, sabe por quê? Porque você não teve fé. Você não acreditou. Se você acreditasse, ia acontecer. Mentira! Isso é um absurdo. As profecias independem de nós acreditarmos ou não. Você vê aqui, Daniel falando para Nabucodonosor dessa forma, dizendo assim, rei, vai acontecer assim, olha, o seu reino, esse reino, esse reino, esse reino. Se o senhor acreditar, rei. Não, ele não pergunta, rei, se acreditar o problema é seu, se não acreditar, azar seu. Mas eu estou dizendo a parte de Deus, isso aqui é fiel e verdadeiro, vai acontecer, independente de você crer ou não. Assim são as profecias. Não precisa que eu e você venhamos a crer. Se Deus falou, meu irmão, é certeza que vai acontecer. Agora, o cristianismo, o falso cristianismo é diferente. Eles vêm com essas profecias básicas, tolas, que Deus está abrindo uma porta, que Deus está contigo. Só você ler a Bíblia, você vai saber que isso aí é verdade. Não precisa de um profeta falando. Leia a Escritura, meu Deus do céu. O que o cristianismo anuncia é que, de fato, só Cristo é verdade. E todas as outras religiões são falsas. Todas as outras, sem exceção. Você percebeu que só Daniel conseguiu revelar a verdade? Magos, encantadores, macumbeiros, tudo estava ali. Apenas Daniel conseguiu falar a verdade. Por quê? Porque
que há somente um Deus. Pastor, mas isso não soa como algo arrogante? Vivemos em um universo que existem cerca de 10 mil religiões. Só o cristianismo é verdadeiro? Sim, só ele. Foi isso que Jesus Cristo disse. Eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um dos caminhos, eu sou o único. Eu sou a única verdade. Eu sou a vida. Então, das duas, uma. Ou Jesus era megalomaníaco com mania de grandeza, só ele dá certo. Ou a segunda opção. Ele de fato é Deus e estava falando a verdade. Portanto, Maria não é medianeira. Se você pede as coisas para Maria, você está pedindo para alguém morto. Não pode ouvir. O Papa não é o sumo pontífice. O catolicismo diz, né? O que é o sumo pontífice? É a ponte entre os homens e Deus. A suma ponte. Ele é aquele que liga os homens pecadores a um Deus santo. Mentira. Segundo a Escritura, há apenas um mediador entre Deus e os homens. É o que Paulo diz em 2 Timóteo. E este mediador é Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sendo homem, ele segura na nossa mão como homem pecador. E ele sendo Deus, ele consegue segurar na mão de Deus santo e soberano. E então, ele apenas faz esse caminho. Ele apenas faz essa ponte. Ninguém mais tem esse poder. É interessante que Jesus Cristo, as pessoas que confessavam a isso, que só havia um Senhor, morriam por conta disso. No Império Romano morreu crente adoidado, sabe por quê? Porque eles diziam, César não é Senhor, mas há apenas um Senhor. E esse um é Jesus Cristo. Ele não é apenas um dos, mas ele é o único Senhor. Portanto, Maomé, Joseph Smith, Ellen White, Gandhi, não são enviados de Deus nem aqui, nem na China. O único enviado de Deus, de fato, foi Jesus Cristo, que pode interceder por mim e por você. E quem não prega ou não crê que, de fato, ele é o único Deus, o que a Escritura afirma é que está condenado. João 3,36 diz assim, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Se você crê, você tem. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É simples. Ou você acredita que é apenas um único Deus, ou a ira do Deus soberano está sobre a sua vida. Simples. Simples assim. Em Isaías 9,6 diz que os guias do povo eram enganadores. Sabe qual que era a consequência disso? Eles não falarem da parte de Deus? Seus guias são os enganadores. E os que os seguem serão devorados. É isso que acontece. É isso que acontece com aqueles que não seguem o único caminho verdadeiro. É, portanto, meu irmão, você não deve acreditar nessa balela de ecumenismo. O que é ecumenismo? Vamos fazer uma reunião com todas as religiões. Daí vai ter o pastor, vai ter o padre, vai ter o pai de santo, vai ter o fulano. Não! Não existe isso. Todos os caminhos podem levar até Roma. Mas a Deus, a Escritura diz que é apenas Jesus Cristo. E sabe o que é interessante? Na verdade, triste, mas é esperado. Quando nós falamos que há apenas um único caminho, que todos os outros estão errados, nós somos tidos como divisivos, como pastores sem amor, que fica preocupado em falar com a religião dos outros em vez de amar o próximo. Daniel não ficou preocupado, não. Daniel chegou diante daquele monte de sábio, mago, pessoal lá, e disse, olha, vocês são todos falsos. Eu sirvo o Deus verdadeiro. E este é o único caminho. Imagina o seguinte, imagina que você também, é óbvio, né? Você na escala lá do seu serviço, na sua família, é a mesma coisa. Mas imagina o seguinte, eu como pastor, eu estou vendo um cego caminhando para o buraco. Ele está ali, na reta, certinho, ele vai cair, vai morrer naquele precipício. E muitas vozes ao mesmo tempo gritando para ele, dizendo, você está no caminho certo. O que importa é o seu coração. O que importa é aquilo que você crê. Se eu, como homem de Deus, não ergo a minha voz mais alta do que a deles, e digo, este caminho é errado, se converta, mude de direção, para que você não morra, para que você não caia despenhadeiro abaixo. Se eu não faço isso, eu não estaria amando aquela pessoa de verdade. Na verdade, eu estaria sendo indiferente para com ela, dizendo, olha, tem um monte de voz gritando aí, você que sabe que ouvir a mim. Não, eu preciso falar mais alto. Mas você percebeu que é exatamente isso que o falso cristianismo diz? Sobre quando pastores, de fato, se levantam e apontam os defeitos, os erros das pessoas que estão indo para o buraco? Sabe o que eu mais ouço? Quando eu falo que apóstolo não existe, que nós somos salvos apenas
pela graça, mediante a fé, não pelas obras, que quando eu falo que pastorado feminino é heresia do feminismo moderno, quando eu digo que os dons de línguas de hoje não tem nada a ver com dom de língua bíblico, sabe o que eu ouço? Pastor sem amor. Vá para os hospitais. Ame mais, julgue menos. Constantemente. Constantemente. Só que eles se esquecem que, de fato, o amor, ele é verdadeiro. O amor precisa falar a verdade. Quem ama não mente. Não mente. Então eu prefiro ser taxado como um pastor sem amor, divisivo, do que um pastor que não fala que é verdade. Esse rei aqui, ele não queria ser iludido. Não queria. Ele queria ouvir a verdade. Ele não queria ser bajulado. Ele queria deixar de ser atormentado. Esse era o sonho dele. Você percebeu que hoje em dia muitas pessoas, elas não querem ouvir a verdade, assim como o rei Nabucodonosor? Não querem. Elas não querem vir ao culto, sentar e ouvir a verdade que transforma, mas querem apenas ter o seu ego massageado. Querem entrar com seus pecados todo arrebentado e ouvir assim: você é uma bênção, aleluia. Não precisa mudar nada. Continue exatamente desta forma. O que eles gostam de ouvir é o seguinte: o Senhor está colocando anjos à sua volta. Isso não é novidade. Ele faz isso diariamente com todos os seus filhos. O que você precisa ler é a Escritura. Mas parece que muitas pessoas querem, na verdade, serem iludidas. É na onde recorrem ao tarô, cartomante, cigano. Meu irmão, você acreditar em cigano é misericórdia, hein? Aqui no centro, de vez em quando, parecem umas, né? O dia que ela vier, dá a sua mão, você dá um tapa. Não dá não, né? O dia que ela vier, dá a mão para eu ler aqui. Vou ver o seu futuro. Por que você não vê os seus? A vida desgraçada que você está levando, miserável aí. Vê os números da Mega Sena, já vai te ajudar bastante. Daí já começa, né? Ela pede a sua mão e diz assim: qual o seu nome? Mas nem o meu nome, criatura! Consegue adivinhar? Vai adivinhar o quê? Não vai. Agora, muitos vão às igrejas e não querem ver a verdade, eles querem ser enganados. Essa é a verdade. Isaías, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto. Eu acho que nesse texto não. Acho que está errado, Lars, deixa aí. Isaías diz, né? O povo, ele gosta de ser enganado. Jeremias também diz assim: olha, vocês, os falsos profetas, eles falam mentira, e sabe qual que é o problema do povo? O povo diz assim: não diz para nós o que é reto. Diz para nós coisas aprazíveis. Profetizai-nos ilusões. Não é isso que a maioria das pessoas querem ouvir? Elas não querem ouvir a verdade. Elas dizem: pastor, eu não quero ouvir que eu estou errado, que eu tenho que mudar, não. Eu quero ouvir que eu sou uma bênção. Você é o espelho que reflete. É isso que eu quero, pastor. Tanto é que muitas pessoas dizem assim: olha, eu fui à igreja lá e gostei. Daí você pergunta: você gostou da igreja? Por quê? Eu gostei porque eu me senti bem. Maravilha. Gostei do ambiente. Nossa, legal. A música, maravilha. Vou dar um exemplo para você de uma igreja que talvez seria o sonho de todo membro congregado. Essa igreja, de fato, ela existiu. Verdadeira. Imagina uma igreja que forneça bolsa de estudo e atendimento médico a domicílio. Uma igreja que ofereça programa de reabilitação para drogados. Uma igreja que tem asilo para cuidar de seus idosos. Assistência jurídica grátis. Piscina aquecida e cavalo para as crianças. Centro comunitário. O pastor, de fato, se intitula como falar a palavra de Deus. Afirma curar e expulsar demônios. E todos dizem: o pastor é a inspiração para todos nós. Ele sabe transmitir esperança. Pastor, existe essa igreja? Existiu. Não existe mais. Sabe por quê? De fato, a igreja toda morreu. Põe a foto ali, por favor. Jim Jones era o pastor de lá. Não sei se dá para ver direito, né? Mas é o maior suicídio coletivo da história. Mais de 900 pessoas se mataram. Essa era essa igreja aqui. O sonho de qualquer membro frequentar. O maior suicídio coletivo da história. É só você pensar o seguinte: imagina que a sua mãe esteja doente, quase morrendo. E você precisa procurar um hospital.
O que vem à sua mente? Qual hospital você procuraria? Olha, eu vou a um hospital que as paredes são pintadas de uma cor que eu gosto. Eu vou a um hospital que tem umas meninas dançando na porta do hospital, que tem uma pessoa pintando um quadro na porta do hospital. Eu vou a um hospital que tem umas luzinhas noturnas lá, que realmente eu gosto desse tipo. Sua mãe está morrendo, esse tipo de hospital que você vai procurar? É óbvio que não. Você vai procurar um hospital onde tem médicos verdadeiros, que ainda que não sejam tão dóceis como você queria, mas que sabem o que estão fazendo, que saibam da medicina. É claro que eu estou falando a respeito da igreja. Qual é a igreja que muitas pessoas procuram? É a igreja onde o pastor é legalzinho, vai na casa deles tomar café, onde as músicas são bonitas. Nada contra, óbvio, né? Fazemos isso, nos esforçamos para ser legais, para estar com vocês, para ter música boa. Nada contra essas facilidades. Mas se a igreja tem todas essas facilidades e não prega a verdade, meu irmão, passa longe. Longe. Se talvez a igreja que prega a verdade, você precisa pegar 2, 3 ônibus, vá. Como Paul Washer diz, não vá à igreja mais perto da sua casa, vá à igreja mais perto da Bíblia. É isso que você temos que procurar. Agora, eu vou ali porque eu gostei, né? Legalzinho. Isso para você é o suficiente? No dia que você estiver morrendo, não vai ter o remédio que te cura, pode ter certeza. E terceiro e último princípio para encerrar, a crise não é o fim, mas a oportunidade da manifestação da glória de Deus. No versículo 5, Daniel nem sabia, mas o rei disse, mata todos os sábios. Ele ia morrer também, óbvio que ia. Todos iriam morrer, inclusive Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. O interessante é que eles estavam passando por uma crise sem precedentes. Crise mesmo. Mas sabe o que Daniel fez em meio à crise? Ele não fez o que a maioria de nós às vezes faz. O que nós fazemos na crise, chutamos o balde. A primeira coisa que a gente pensa na crise é o quê? Não, vou ao culto. Não, estou bravo com Deus. Daí briga com a esposa, briga com o marido, é mandado embora do serviço, fica bravo com Deus, não vai mais. Não é que Daniel fez diferente? Daniel não murmurou. Daniel venceu a tentação de não desanimar, de não duvidar. Ele apenas creu. Sabe o que ele fez? Diz a Escritura que ele chamou os seus amigos e foram orar a Deus. Mesmo em meio à crise. Porque ele sabia, o Senhor está no controle de todas as coisas. E de fato aquela crise serviu para glorificar a Deus. Serviu para apresentar o Deus verdadeiro a Nabucodonosor. E sabe qual foi a consequência? De uma crise dessa, de Daniel e seus amigos terem buscado a Deus mesmo em meio à crise. Olha o versículo 46, acompanha comigo, 46 e 47. Depois de Daniel revelar o sonho, a interpretação ao rei, diz assim, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Eu sei que você pensa assim, pastor, o que havia de mais entre o rei se dobrar? Isso era algo impossível. Na época do Império Romano, havia culto ao imperador. De fato, alguns reis eram vistos como Deus na terra. Tinha alguns faraós que as pessoas não podiam nem olhar para ele. E então nós vemos o homem mais poderoso do mundo prostrado diante de um servo de Deus. Por que essas coisas acontecem? É porque, de fato, a crise serve para mostrar para mim e para você que nós precisamos de Deus. Todas as crises que você enfrenta, seja na sua vida pessoal e espiritual, seja na sua vida financeira, seja na sua vida conjugal, não interessa qual crise seja, toda crise serve para mostrar que você precisa de Deus. A crise, na verdade, sabe por que ela vem sobre nossas vidas? É para acabar com o nosso orgulho, com a nossa arrogância de achar que nós conseguimos resolver as coisas sem a ajuda de Deus. É interessante que no versículo 25, um homem chamado Arioque, ele vai, pega Daniel e diz assim, rei, eu vou resolver o problema, achei um homem. E ele leva Daniel na presença do rei. Não é assim que muitos de nós fazemos diante dos problemas, das dificuldades, das crises? Eu vou resolver o problema. Eu não preciso de Deus não, eu resolvo. Em Daniel 2,30, Daniel diz assim, olha, Daniel 2,30, acompanha comigo aí. E a mim foi revelado este mistério. Não, olha que interessante, que Daniel disse,
E a mim foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse a saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Não porque haja em mim sabedoria, mais sabedoria do que em todos os outros. Você consegue ver a humildade de Daniel? O Senhor se revela a ele, e ele diz assim: toda a sabedoria que eu tenho não provém de mim. Toda a sabedoria que eu tenho provém de Deus. E no capítulo 1, que eu ministrei semana passada, diz a Escritura que ele era 10 vezes mais sábio que todas as outras pessoas. Um jovem extremamente sábio, um homem extremamente sábio, usado por Deus para falar com o homem mais poderoso do mundo. Ele não chega se vangloriando, dizendo: eu sou o cara, quase cantando a musiquinha do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Ele não faz isso. Ele chega e diz: não que haja em mim sabedoria mais que nas outras pessoas, simplesmente para que Deus seja glorificado. Meu irmão, enquanto você não aprender que você não é autossuficiente, que você não pode resolver as coisas na força do seu braço, que você é exclusivamente dependente de Deus, a tendência é as crises se agravarem, até que você venha a ser dependente do Senhor. As crises, as humilhações, elas vêm justamente para mostrar que nós não damos conta de resolver as coisas sozinhos. Meu irmão, eu ia falar para você, se for contar a minha capivara de humilhação, foi Jesus amado. É só a gente começar a ficar orgulhoso, né? Deus já poda lá embaixo. Eu lembro quando eu comecei a liderar pequeno grupo, e é claro, eu vou aplicar isso na sua vida também. Eu pensava assim: eu visito mais que os outros líderes? Eu leio a Bíblia mais que eles? Eu leio mais que eles. Literalmente, eu saía do serviço, ficava no serviço só para ficar estudando, para depois chegar em casa mais tarde. Quem faz isso? Fica no serviço, só para ficar lendo, estudando. E eu pensava: o meu pequeno grupo vai crescer, é óbvio que vai. Olha como eu me dedico. Senhor, graças te dou que não sou como os demais, só falta orar assim. Eu lembro que teve um pequeno grupo meu que chegou a ter 31 pessoas enfiadas numa sala de não sei quantos metros quadrados. De fato, 3 sentados em cima do sofá. E o que eu fazia? Falei: rapaz, Senhor, eu sou o cara mesmo, hein? Olha para você ver, de longe no meu pequeno grupo. Daí a gente não aprende que essas coisas vêm de Deus, da graça e da misericórdia dele. Daí começa a sair 1, 2, 10. Até chegar ao cúmulo de um dia eu ir ao pequeno grupo e só ter eu. Literalmente. Nem a dona da casa estava lá. Ai, Deus do céu. Na hora eu falei: Senhor, eu já entendi, já tá bom. Tudo para a glória do Senhor, me perdoa. Só que às vezes a gente insiste, a gente continua sendo orgulhoso e sendo arrogante. Na igreja, da mesma forma. O que eu pensava? Rapaz, eu sou um pastor dedicado. Eu acordo cedo, durmo tarde, eu estudo o dia todo, eu visito os irmãos. Sempre que preciso eu estou lá. Todo mundo tem meu zap. Eu faço tudo que eu posso. Não tem como a igreja não crescer. Pô, eu sou uma bênção. Literalmente, teve uma vez nós estávamos num culto, e o pastor falando: olha, você que se arrepende dos seus pecados, vem aqui à frente. Não, eu chorando. Eu lembro que eu olhei para o lado e tinha um irmão que eu conhecia, né? Falei: Senhor, eu sei que eu sou ruim, mas esse daí é pior. Até na hora de humilhação a gente consegue ser arrogante. Até nessa hora. Literalmente. Eu lembro, eu falei: não tem como a igreja ir para frente. É óbvio que vai, né? Eu sou o Batman. Sai 1, sai 2, sai 10. E vai eu lá, de joelho, não consegui nem orar. Deus me ajuda. É assim a vida. Para a gente aprender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Mas você pensa assim: pastor, eu não tenho esse problema. Óbvio que tem. Você pode não ter percebido ainda, mas você tem. Esse é o ser humano. Uma vez eu vi um carpinteiro humilde, dizendo assim: eu sou um simples carpinteiro, mas convenhamos, ninguém martela um prego igual eu. Enquanto você não perceber que lá no seu trabalho, no seu dia a dia, que você não é nada sem Deus, as crises vêm para destruir a sua arrogância, a sua força natural. E as crises, para encerrar, elas servem, é óbvio, né? Para a exaltação do nome de Deus, com certeza. Quando Nabucodonosor chega e diz: você pode me revelar? Sabe o que Daniel diz? Eu não posso. Nenhum ser humano pode.
Mas, no versículo 28, ele diz assim: há um Deus no céu. Esse pode. Você consegue ver? Daniel, o tempo todo, o crédito dele é para Deus. Não, eu não posso. Mas você é sábio. A sabedoria não é minha. Ninguém pode. Mas há um Deus no céu que tudo pode. É isso que eu e você devemos sempre ter em mente. Quando talvez, sei lá, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, chegar aquele ímpio desesperado, a ponto de querer se matar, achando que não tem solução para a vida dele, sabe o que você tem que dizer? Olha, eu não posso resolver o seu problema, não posso. Mas há um Deus no céu que tudo pode. Diante da crise na sua casa, na sua vida financeira, no seu casamento, lembre-se, você pode ter lido centenas de livros sobre relacionamento. Apenas Deus pode reverter a situação. Diante da humilhação, da angústia, olhe para você e se veja como alguém limitado, mas todavia, e diga assim: eu não posso na minha própria força, mas há um Deus no céu que tudo pode. Esse é o Deus de Daniel, esse é o Deus ao qual nós servimos também.